Pessoal, antes de nós recebermos o nosso convidado no nosso podcast Conversa Aberta, eu gostaria de lhe fazer um convite todo especial. Se você está precisando realizar uma consulta oftalmológica, passe no consultório oftalmológico da doutora Iadira Castezana, ali na rua Coronel José Galdino, 606 no Bosque. O telefone é o 9985-2323. Passe lá e realize sua consulta. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Conversa Aberta. Hoje estou recebendo minhas convidadas, as assistentes de acusação do caso Joliane, a doutora Giciele Rodrigues, que está aqui ao meu lado, e a doutora Débora Pessoa, elas que participaram como assistente de acusação do caso Joliane. Gostaria que vocês se apresentassem para nós, falassem um pouco da trajetória de vocês, primeiramente no período acadêmico, né, falassem da questão profissional, do escritório, para que a gente possa prosseguir no nosso podcast. Bom, como você falou, né? Meu nome é Giciele Rodrigues, eu tenho 35 anos. Minha trajetória acadêmica, quer que eu fale já da faculdade? Pode ser, onde a senhora estudou? Eu estudei na Uninorte, me formei na Uninorte em 2016 e comecei a advogar em 2017, né? E de lá até agora já tenho desenvolvido a advocacia esse período. 5 anos. Sim. E a doutora Débora Pessoa? Eu estudei junto com a doutora Giciele. A minha da faculdade. Eu lembro que no primeiro período ela sempre faz muitas amizades, né? Tem essa facilidade e ela já fez amizade comigo. No primeiro período ela disse que a gente vai abrir um escritório. Então a parceria desde a época acadêmica? Desde a faculdade. Só que elas não acreditavam em mim, né? Tipo, você chegou pra mim e eu falava, vamos ser sócios e vamos abrir um Eu escritório. entrei na faculdade com o intuito de concurso. Foi. A doutora disse, não, a gente vai ser advogada. E ela sempre teve o sonho de ser advogada. E quando saiu da faculdade foi só se materializando, né? O que ela já objetivava. Porque assim, quando eu tinha mais ou menos 5 anos, que eu me recordo muito bem, eu queria estudar. Né? Eu ficava, quero estudar. E eu morava em São Paulo, né? Eu não sou do Acre, eu sou de Guarulhos, São Paulo. E eu me recordo, acho que eu tinha por volta de 4, 5 anos, eu ficava insistindo muito para ir para a escola. E a minha mãe chegou pro meu pai e falou assim, ó, ela quer ir, né? Vamos colocar. E eu lembro quando meu pai me colocou no colo, falou assim pra mim, papai vai colocar você lá onde você quer, mas você me promete que você vai ser advogada? Aí eu prometo, só que eu não sabia do que ele estava falando, não sabia nem o que era advocacia, não sabia de nada. E fiquei com essa memória na minha cabeça. Infelizmente, né, por questões da vida, minha mãe e meu pai acabou separando, e a minha mãe veio de São Paulo para o Acre, trazendo consigo eu e meu irmão. Meu pai ficou em São Paulo, e daí nós perdemos relação, cortamos vínculos, nós não sabíamos onde meu pai estava, não tinha como encontrá-lo. E eu cresci estudando, muito focada, e sempre com essa questão na cabeça. Eu prometi que eu ia ser advogada, eu vou ser advogada, e fui conhecendo o direito, fui conhecendo a profissão, o que o profissional da advocacia pode proporcionar para a sociedade, e fui cada vez mais me apaixonando pela profissão. Quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 21 anos, 22, consegui reencontrar meu pai, estive com ele tudo, e ele soube ainda que eu passei no exame de ordem, né, que eu tinha sido aprovada na faculdade, para entrar na faculdade. Ele ficou muito feliz, ele lembrou da promessa que eu tinha, ele falou, poxa, você cumpriu, né, o que você prometeu pro papai, porque o sonho do meu pai era ser advogado, infelizmente ele não conseguiu, né. O Conselho E Nacional de aí, Justiça... assim, desculpa eu ter me emocionado agora, mas aí quando eu consegui passar no vestibular, em seguida meu pai morreu. Então ele não teve a oportunidade de me ver, né, formado ou realizando esse sonho. Mas assim, consegui, né, me formar, consegui terminar a faculdade, graças a Deus. Toma água. Então, O Conselho Nacional de Justiça, ele fala que a justiça acreana é uma das mais céleres que tem no Brasil, no país. Gostaria que vocês falassem um pouco da relação de vocês com a justiça, como é que vocês enxergam a justiça do Acre. olha, eu posso deixar a produtora falar? Eu vou falar, depois se você quiser complementar, fica à vontade. O que eu acho do nosso sistema processual aqui do Acre
enquanto advogado, eu falo enquanto advogado, ele não é tão lento, né? Embora, quando eu falo para você não é tão lento, o processo leva 3 meses, 6 meses, às vezes demora 1 ano, né? Para a população, isso demora muito. Mas para a gente que é advogado, que está dentro do sistema, a gente sabe que é um tempo até razoável, né? Que não é um tempo, porque em outros estados, os processos demoram muito mais para ter uma tramitação, né? E aqui no Acre, eu, enquanto advogada, considero que nós tenhamos uma tramitação rápida. Mas sempre, né, claro, os clientes às vezes não entendem, né? Fala que é lento, fala que não anda, às vezes até culpam o advogado, né? O advogado não está fazendo nada no meu processo não vai para frente. Mas não é culpa do advogado, né? Porque tem um rito processual e ele tem que ser respeitado. Doutora, ficou muito emblematizado nesses últimos tempos, né? O caso de Oliane, onde vocês foram assistente de acusação. Gostaria que a senhora fizesse um resumo, né? Bombou aí na internet a sua sustentação, né? Com relação à imprensa, tudo que ocorreu. Gostaria que a senhora fizesse um resumo do que aconteceu, como é que a senhora enxergou esse momento, a questão da sentença, se foi justo ou não. Se a senhora pudesse ficar à vontade para esclarecer para a sociedade a sua parte. O caso da Joliane, né, que após tanto tempo acompanhando a família, eu carinhosamente passei a chamá-la de Julie, né? Assim como a mãe dela também chamava, os irmãos dela também chamavam ela de Julie. Então, vou me referir a ela com esse carinho, né? A Julie. Nós estávamos no escritório, já tinha acontecido o acidente, né? Eu já tinha visto na mídia o que tinha acontecido. E estávamos no nosso escritório. Uma cliente nossa, que inclusive era cliente da doutora Débora, ligou para a doutora Débora e disse que a sobrinha dela tinha sofrido um acidente, que até então a mídia estava passando assim, mas que eles entendiam que não tinha sido um acidente e que eles queriam conversar com advogados. Marcamos para recebê-los, eu não estava esperando, nós não tínhamos noção do que se tratava, na verdade. Aí foi quando a dona Raimunda Salone chegou no escritório, né, chorando copiosamente, ela chorava muito, muito abalada, ela não conseguia explicar pra gente o que estava acontecendo, né? E ela começou a chorar de um lado, eu chorando do outro lado da mesa, a Débora chorando, ninguém sabia porque que a gente estava chorando, até ela conseguir se acalmar, tomar uma água para poder falar. E ela falou: doutora, minha filha foi morta em um racha, só que ninguém está fazendo nada, vai ficar como se fosse um acidente, a gente não pode deixar isso acontecer. Aí eu: mas por que a senhora veio a mim? Ela falou: porque indicaram vocês, né? E ela disse que já tinha vindo de outros advogados, e os advogados tinham cobrado dela absurdos para fazer a defesa, né? Ou para tentar auxiliar ela ali no criminal, auxiliar ela ali no trabalhista, né? Que tinha as questões de FGTS, aquelas coisinhas de DPVAT. E naquele momento, eu fiquei tão abalada, a doutora também, eu olhei para o Raimundo, meu esposo, olhei para a Débora e falei assim: gente, ela realmente não tinha dinheiro. Eu falei: vocês se importam em nós trabalharmos para ela pro bono sem cobrar dela? Aí fizemos uma reunião apartada e eles concordaram, né, em trabalhar, porque toda vez que a gente faz um pro bono, a gente deixa de, né, ganhar de outras formas, e é um trabalho que é exercido, que é empregado. Concordamos os três e começamos a ajudar a dona Raimunda. Isso não descaracteriza nada o ramo do direito, né? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Perfeito. Tá? E começamos a trabalhar. No caso da Juliane, fomos à delegacia, conversamos com o delegado, tiramos as dúvidas que a dona Raimunda tinha, né? Começamos a ajudar, né, no inquérito, conforme nós poderíamos ir acrescentando, e o caso foi evoluindo. Até aquele momento nós não tínhamos noção de que realmente pudesse chegar onde chegou, né? Porque só o que tínhamos era a dona Raimunda falando que foi um racha, algumas pessoas falando que foi um racha, mas nós não sabíamos. Até então estávamos tratando como se realmente fosse um acidente de trânsito, né? E aí o delegado Alex Dani, muito empenhado, muito dedicado,
trabalhou nas minúcias para realmente buscar a verdade, né? Porque assim, não era uma questão de querer condenar por condenar, era questão de buscar a verdade, até porque não é o objetivo da justiça punir pessoas que são inocentes, né? Porque aí sim seria uma injustiça. Nos habilitamos lá na fase do inquérito policial, depois nós pedimos licença ao Ministério Público, pedimos licença ao Dr. Alisson, juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri, para que pudéssemos nos habilitar enquanto assistentes de acusação, porque a ação é do Ministério Público, né? Ele é o dominus litis, ele que é quem vai fazer a acusação, que vai fazer toda a representação processual. Dr. Efraim Mendonça nos aceitou lá como assistente de acusação e nós passamos a trabalhar conjuntamente na parte que cabe assistir a dona Raimunda dentro do processo. Me tira uma dúvida, Sim. com o leigo. A promotoria, se ela perceber que, não sei se é uma percepção, mas é alguma coisa, que o réu é inocente, ele pode trabalhar em favor do réu? Pode. Inclusive, o doutor Efraim deixou bem claro na sustentação dele que se ele perceber o contrário, ele não teria problema nenhum em voltar atrás na denúncia e falar o contrário, né? E assim, já conhecemos o caráter dele, nem enquanto advogados, né? É o que a gente pode falar, e realmente ele é uma pessoa que se porta dessa maneira. Perfeito, pode prosseguir. E começamos a trabalhar na ação. Ainda não, assim, tratávamos como se fosse ser tratado como um homicídio simples, né? Nada que fosse a júri. E começou a tomar proporções, porque a mídia, ela deu muita atenção para a dona Raimunda. Sim. Muita atenção para o caso. A mídia foi... a nossa mídia aqui no estado do Acre, ela é uma mídia muito responsável, de um modo geral. Né? E começou assim... o Ícaro foi para Fortaleza. A mídia mostrava, né? Teve o racha, a mídia mostrava. Teve uma festa lá numa distribuidora do Raimundo Melo, a mídia mostrava. Então, em momento nenhum a mídia criou situações, né? Nesse aspecto aí, porque parece que não existia nenhuma preocupação dos envolvidos, né, com o que aconteceu. Não, parece que não, porque a grande revolta social se deu quando o Ícaro atingiu a Giuliane, deixou o carro muitos quilômetros, né, distante do local, abandonou o socorro. Isso, saiu de mãos dadas com a namorada dele, né, como se não tivesse acontecido nada. Depois, ele foi até a delegacia, se apresentou, ficou em silêncio, e em seguida apareceram em Fortaleza, né, na praia. Então aquilo ali, eu acho que ali foi um ponto de ebulição, né, para chamar a atenção para o caso, que causou ainda mais a revolta da sociedade acriana. Mas a senhora crê que o fato dele aparecer lá no Nordeste foi uma espécie de fuga? Falando enquanto pessoa, eu acredito que sim, eu entendo que sim. Até porque teve, em um dos depoimentos que eu não me recordo agora, uma amiga da Atsui disse que ela tinha pedido o apartamento emprestado para eles passarem uma noite para que eles saíssem do flagrante, né, do período de flagrante. E depois saíram, foram para outro estado. É claro que eles alegaram que foi porque estavam sendo ameaçados, né? Chegaram até a dizer que na família da Giuliane tinham pessoas... Não sei se foi a família do Ícaro que falou. Eu ouvi algumas especulações a respeito disso. Envolvido com a criminalidade? Isso, com organizações criminosas. E não tem nada disso. Absolutamente isso não aconteceu. A doutora Débora tem alguma observação? Só uma observação que no início de tudo eles estavam querendo colocar ele só como um homicídio culposo, que ele não teve a intenção de matar, que não houve nenhum tipo de competição, né, entre os dois. Só para destacar esse fato mesmo, que eles não foram condenados por homicídio culposo, que era o que estava querendo ser colocado inicialmente. Eu, enquanto imprensa, noticiei, obviamente, o veredito, né? Sim. A sentença. E a opinião pública, em sua maioria, não concorda.
Existe até uma espécie de indignação. E para vocês, como é que vocês... Quer começar falando, doutora? Não, pode começar. Do meu ponto de vista, assim, primeiro que nós não acreditávamos que essa situação pudesse chegar a um júri popular. Por quê, doutora? Porque não é de praxe que acidentes de trânsito sejam levados a tribunais de júri, né? Não é comum. E o caso da Giuliane, ele foi pegando proporções e eu conversei com eles, eu falei, nossa, nós iniciamos ali no pro bono, só que nós não esperávamos de maneira nenhuma que fosse chegar onde chegou. E foi quando a dona Raimunda falou assim, doutora, a senhora não vai me largar não, né? Porque chegou desse tamanho, o caso ficou dessa confusão que ficou. Eu falei, não, dona Raimunda, nós lhe demos a nossa palavra e nós vamos cumprir, né? E vamos ficar até o fim. No que eu puder fazer, claro que o Ministério Público está sendo exímio no que está fazendo, mas no que couber a mim, pode ter certeza que eu vou lutar com todas as forças que eu tenho para levar para dentro do tribunal do júri, externar para os jurados o que a senhora pensa, o que a senhora acha, o que a senhora sente. Nós vamos fazer. Se couber a nós faremos. Mas vocês, enquanto pessoas do direito, concordam com a sentença? Eu concordo, nos termos da lei eu concordo, né? Porque quando foi aplicada a pena, tem toda aquela parte de dosimetria, né? As penas só podem ser aplicadas dentro que os parâmetros legais estabelecem, né? Então não foi aplicado, não tinha como aplicar 30 anos, 40 anos, 120 anos, porque tem que trabalhar dentro da dosimetria, são primários, né? O Alan é primário, o Ícaro, apesar de já ter uma condenação na Bahia, ele recorreu, né? Então não tem trânsito em julgado, ele é primário. E dentro do que cabia para o estado do Acre, ele pegou uma pena, ao meu entender, enquanto advogada, adequada. Certo. Sim. Mas... E o Alan? O Alan também. Só que como eu ia falar para você agora, assim, ninguém acreditava, desculpa te interromper, ninguém acreditava em uma condenação. Inicialmente, a sociedade não acreditava que pudesse ser levado a júri. Depois das questões financeiras? Sim, porque tinha uma desproporcionalidade financeira. E depois ninguém acreditava, inicialmente não acreditavam que pudesse ser a júri, depois não acreditava que o Ministério Público, a acusação, pudesse ganhar. Pudesse comprovar. Ou comprovar a competição, né? E depois que ganhou, a sociedade revoltou porque a pena foi baixa, né? Certo. Agora, assim, para as pessoas que não conhecem as leis... Baixa na concepção deles, que fica bem claro. Dosimetria de pena, baixa na concepção da sociedade, porque chocou tanto a sociedade que a sociedade queria uma pena mais alta. Mas, ao meu entender, enquanto advogada, eu acredito que a doutora deve concordar comigo. Não foi uma pena exorbitante, né? Na visão de quem entende como é que é a aplicação da pena. Não foi uma pena exorbitante, nem para o Ícaro, nem para o Alan. Eles tiveram uma pena justa. A pena que eles tiveram foi uma pena justa. Já que nós estamos falando de pena, eu gostaria que vocês elucidassem a questão da pena pecuniária também. Como é que é aplicada? Se tem um júri popular, como é que chega a questão pecuniária? Vou chegar na questão pecuniária. Só queria finalizar um ponto Pode aqui, ficar à vontade, doutora. Que lá na tribuna, na plenária do júri, quando chegamos lá, acreditava-se que o Ícaro seria condenado e o Alan seria absolvido. Então, assim, nós chegamos lá desacreditados, né? Claro, preparadíssimos, né? Doutor Efraim trabalhou muito nesse caso, se preparou muito para fazer a defesa técnica, que foi uma defesa altamente competente, com base, claro, nos laudos periciais, tudo. Mas nós chegamos lá sem certezas. E quando foi prolatada a sentença, foi um motivo até de surpresa para nós, né, o fato de ambos terem sido condenados. Agora, da questão que você me perguntou, da condenação pecuniária. Porque a sociedade ela enxerga que tem um júri, né? Sim. E que são eles que vão dar a sentença, Sim. Entre aspas. Né? Mas como é que chega a questão da pena pecuniária? A pena pecuniária, ela... É o próprio juiz, né, que arbitra.
ele não precisa do júri popular para poder decidir quanto é que eles vão ganhar. O júri ele só decide com relação aos quesitos de que se foram eles que cometeram crime, se eles tiveram culpa na concorrência da competição, né, que foi quando configurou o homicídio doloso. Dano à família. Isso. Sim. Se foi o dano que eu digo, dano da morte que eu falo, né? Certo. Se foi se o Alan teve alguma participação no homicídio, então o júri decide esses aspectos. Quando chega no aspecto material, pecuniário, né, o próprio juiz, ele que decide em sentença, depois do que o júri já tem decidido. Do homicídio. Aí no caso, ó, o juiz estabeleceu, né, com base no que a Juliane ganhava mais ou menos, né, uma faixa de R$2.000, aí ficou dentro de um princípio de razoabilidade, proporcionalidade de cálculos, né, que o juiz fez, que seria fixada aí 100 mil para o acusado Ícaro e 50 mil para o acusado Alan. Sim, isso. E aí foi Tem uma pensão também, né? tem a pensão vitalícia que a doutora está mostrando agora aqui, equivalente a quanto, doutora? Salvo engano, foi 500 para o Ícaro e 400 para o Alan, não é isso? Isso. Não. Não? Estou enganado? Essa daqui é do Ícaro, né? Que é 900 do Ícaro. 977,77 e o do Alan 488,88. Parte justa também para vocês? Sim, eu entendo que sim. Sim. Porque o juiz considerou também uma pensão de forma com os cálculos previdenciários, né? Certo. Ele não poderia dar todo o valor que ela recebia, porque se um dia chegasse a Previdência não é considerado o valor 100%. Então, o valor que ele arbitrou, eu entendo também que foi um valor, na visão do direito, uma pensão também justa. Minhas amigas, eu creio que a sociedade mostrou indignação muito pelo Alan não ter ficado preso. O que é que vocês acham dessa questão? Então, o Alan, ele, como eu te falei, ele é primário. Ele, se eu não me engano, ele ficou preso já há 1 ano e 9 meses, não foi, doutor? 1 ano e 9 meses. Ele pegou uma pena de 7 anos e quanto? Foi menos que 8 anos. 11 meses. Foi 7 e 11 meses, né? Então foi menos que 8 anos. E como ele já tinha cumprido aí, acho que aproximadamente um sexto, ou um pouco mais que um sexto. É a detração que chama? Isso, foi feita a detração da pena. E ele já estava com a detração, ele já atingiria o semiaberto. Então, com a detração, levando em consideração o período que ele já tinha ficado preso, E o regime também, né? e o regime que, né, o juiz fez a detração, foi fixado o regime semiaberto, né, para que seja instalado nele um monitoramento eletrônico, vai ser feito depois um relatório de acompanhamento de pena, e ele vai cumprir e depois vai tirar. Eu creio que nós elucidamos, né, um pouco em relação ao caso ali. Mas tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, que vocês acham que seria de importância para que chegue ao conhecimento da opinião pública? Tem, doutor? É só com relação à fase da execução da pena. O juiz já pediu que fosse expedida a guia para que fosse já realizada uma execução provisória de ambos e os réus não saíssem prejudicados, né? Já fossem computados o período que eles estão cumprindo pena, já foi considerado. No caso também, assim, em relação ao Ícaro, né? Certo. E o Alan também. Quando nós falamos em condenação, é porque é para que não aconteça mais esse tipo de situação, né? Para que os jovens da nossa sociedade possam refletir o dano que pode ser causado em qualquer pessoa por atos irresponsáveis, né? Inconsequentes. Para ser um exemplo e também para servir de aprendizado para ambos, porque tanto o Ícaro quanto o Alan, eles são pessoas jovens, eles têm muita vida para viver, eles têm muita coisa pela frente, e eu espero que eles amadureçam, que eles evoluam como pessoas, que eles possam evoluir espiritualmente, né, para que não aconteça mais, a vida deles não acabou, muito pelo contrário, eles vão ter a oportunidade de se corrigir e seguir adiante. Logo a pena deles vai ser paga devidamente, eles vão estar de volta, vão estar no convívio em sociedade de novo, e eu espero sinceramente que vindo como pessoas melhores. Eu creio que ainda tenha mais uma dúvida da sociedade em relação a isso, é a questão do cumprimento. Um sexto, um terço, como é que se dá isso? Pode falar, doutor.
Sim. Com relação ao Alan, o juiz já fixou inicialmente o regime semiaberto para ele, né? E em sentença mesmo ele já mandou que expedisse o alvará, tanto que ele saiu no mesmo dia. Com relação ao Ícaro, vai ser computado os dias, o período que ele ficou preso, que é 1 ano e 9 meses, e da pena que o juiz, que foi determinado em juízo para ele vai ter que cumprir 1/6, porque não se trata de um crime hediondo, né? Então, ele cumprindo 1/6, os advogados dele já podem fazer o pedido para progressão de regime para o semiaberto. Creio que era mais um do Carlos, Oliane. Eu gostaria que vocês falassem do trabalho de vocês, do escritório, a prestação de serviço que vocês podem prestar para a sociedade. Bom, eu sou advogada, sou pós-graduada em processo de execução penal, pós-graduanda em processo penal, embora eu goste de outras áreas, né, mas acabou que a parte criminal acabou me envolvendo mais, né, em relação ao trabalho. Certo. Acabei me tornando uma advogada mais no viés da área criminal. Nós atendemos, né, bastante pessoas nessa área e assim, eu me sinto muito feliz, né, é um sonho realizado, é um desejo realizado, mas também gostamos muito, né, de estar ajudando as pessoas, orientando, porque eu acho que o advogado ele tem um papel importante na sociedade, né, porque o nosso trabalho ali, quando alguém contrata um advogado, eu entendo que se ele me procurou, é porque ele está querendo uma pessoa que proteja ele, que ajude ele a resolver um problema ou a carregar um fardo que ele não está conseguindo sozinho. Então, eu entendo que se eu entrar, eu tenho que ser essa alavanca, né, que vai ajudar, que vai entrar para realmente tentar resolver de alguma forma. Uma espécie de auxílio. Né? Isso, um auxílio. Doutora, como é que é a relação da advocacia com juízes e promotores? Aqui no estado do Acre, ao meu ver, é muito boa, né? A nossa ordem, ela sempre que precisa, ela é muito bem recebida nos tribunais de justiça, né? Justiça Federal, Polícia Federal, todos nos recebem muito bem. Posso falar isso para você enquanto advogada e também porque eu já fui vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, então eu já acompanhei isso de perto, né? Todos os juízes nos recebem muito bem, né? Recepcionam os advogados muito bem. Então eu acredito que nós temos uma relação de cortesia, de educação e nada que venha desabonar de qualquer forma, tanto a parte da advocacia ou da OAB, nem do Tribunal de Justiça. É uma relação harmônica. Eu vou citar nomes de pessoas públicas e que tenham, de certa forma, alguma relação com o direito. Gostaria que ambas dessem sua concepção em relação a essa pessoa. Doutor Efraim Mendonça. O doutor Efraim Mendonça, ele é Ministério Público. Certo. Então, automaticamente, eu sou advogada. Na maioria das vezes, nós trabalhamos em partes antagônicas, né? MP aqui, advogada aqui, e acaba que a gente tem que trabalhar ali, de certa forma, discordando, divergindo da tese um do outro. Mas, enquanto esse tempo que eu fui assistente de acusação, eu pude conhecer o doutor Efraim, né? Vi a paixão, o amor, o zelo que ele tem pela profissão, o quanto ele leva a sério o trabalho que ele desenvolve, né? O Ministério Público, como hoje eu tenho uma outra visão do Ministério Público, enquanto advogada, eu particularmente tenho outra visão. O doutor Efraim é uma pessoa muito humana, que se importou mesmo, né, com esse caso que eu presenciei. Ele estudava muito, às vezes eu olhava assim no WhatsApp, depois da audiência, 3h30 da manhã ele estava estudando, 4h30 da manhã ele estava estudando, acordando 5 horas, então foi assim, muito exaustivo para todos nós, mas ele se empenhou de forma extraordinária. Então assim, o que eu tenho para falar dele que eu admiro muito. E mesmo que amanhã estejamos em partes antagônicas novamente, mas a consideração e o respeito seguirá sempre. Doutor Alisson Braz. Doutor Alisson Braz. Doutor Alisson, ele é o juiz da 2ª Vara
Ele é um homem muito humilde, muito mesmo. Apesar da posição do cargo que ele ocupa, ele é uma pessoa muito humilde. Na sessão, não era, Débora? Os acadêmicos de direito estavam lá, ele parava lá o que ele estava fazendo nos intervalos, pegava garrafa de café e ia servir café para todo mundo lá fora. E ele consegue coordenar o tribunal do júri e manter ali o respeito, manter o padrão, sem que vire uma confusão. Então, apesar de ele ter um cargo de destaque, apesar de ele ser um juiz, ele também é uma pessoa muito humana, muito bondoso, muito generoso, apesar de ser firme. Ele é firme. Quando tem que ser firme, ele é firme. Mas ele é um dos juízes que eu admiro muito. E isso serve também até para desmistificar muito a figura rigidez que é passada, né, das pessoas que compõem a justiça. Né? São seres humanos, são pessoas que têm família, sim. Né, são pessoas... e que prestam um relevante serviço à sociedade. Sim, sim. É muito importante isso. E quem é Raimundo Mariano para você? Laureano. É Laureano. Laureano. É meu marido. Peraí que eu... Raimundo Laureano. Aí agora você tocou no coração, né? Raimundo Laureano é meu marido. Ele está aqui? Tá ali. Nós estamos juntos já, mês que vem faz 7 anos, né? E nós começamos uma parceria na vida, no trabalho, né? Hoje ele é acadêmico de Direito, está quase terminando. Também é estagiário da OAB. E trabalha conosco também no escritório. É nosso braço direito, é nosso braço esquerdo, é nosso suporte, né, doutora? Eu conversei aqui com a doutora Gisele Rodrigues e a doutora Débora Pessoa, elas que foram da assistente de acusação no caso de Oriane, né, e que prestam um relevante serviço à sociedade criança. Débora Pessoa. Pois é, a Débora ela é muito parceira, né, ela é altamente inteligente e ela me dá todo o suporte, né, para que eu possa estar na frente aqui trabalhando. Se eu estou na frente aqui trabalhando é porque eu tenho todo um suporte técnico por trás. Então, ela é o cérebro, né, da equipe, ela é o cérebro. Então, eu tenho a agradecer muito a ela. Já estamos aí em 11 anos juntos, caminhando juntos aí, né, e tenho fé em Deus que vai ser para o resto da vida. Também gostaria de agradecer uma amiga nossa, doutora Viviane Santos, que eu a convidei para que ela pudesse estar conosco na assistência de acusação. Uma advogada também altamente competente, fez uma sustentação muito boa lá na plenária. E quero agradecer ela também por ter nos ajudado, né, nessa empreitada, e graças a Deus deu certo. Eu conversei aqui com a doutora Gisele Rodrigues e com a doutora Débora Pessoa, elas que fizeram parte como assistente de acusação do caso de Oriane, que são pessoas nobres e que prestam um relevante serviço à sociedade. Muito obrigado pela participação de vocês. E você? Gostou? A ideia é essa. Um forte abraço.